Olá e seja bem-vindo ao mini curso de testes de regressão visual com Backstop Config da escola Talking About Testing. Aqui quem fala é o Valmir e você está na aula 1. Bem-vindo ao Backstop Config. Nessa primeira aula eu vou apresentar para vocês o projeto Backstop Config. O projeto Backstop Config ele é um projeto exemplo com uma simples implementação de testes escritos com Backstop.js, que pode ser utilizado por qualquer um que queira rodar testes de comparação de screenshots em páginas web estáticas que tenham diferentes URLs. Aqui tem alguns exemplos como http://example.com, example.com/page1, /page2 e assim por diante. Os únicos pré-requisitos que você precisa para utilizar o Backstop Config são o Git instalado na sua máquina, porque você vai precisar clonar o projeto, e o Node.js, que junto com ele já vem o NPM, que é o Node Package Manager. Eu coloquei aqui versão 8 ou maior, visto que a versão que eu utilizei para testar o projeto foi com a versão 8. Então eu recomendo que você utilize a versão mais recente. Basicamente, para você instalar o projeto, você vai fazer o clone do projeto no seu computador, rodando esse comando aqui. E aí então, dentro do diretório onde o projeto foi clonado, você vai rodar o comando npm-i para instalar as dependências do projeto. Depois que as dependências do projeto estiverem instaladas, você vai para a fase de test setup, onde só tem um arquivo que você vai precisar mexer para fazer o setup dos testes. E é o arquivo que está dentro da pasta testes, chamado basicconfig.js. Nesse arquivo aqui você vai encontrar instruções nos comentários sobre o que precisa ser alterado, onde basicamente você tem 4 variáveis, base URL, project ID, relative URLs e viewports. E você vai basicamente alterar os valores dessas variáveis, com exceção dos viewports, onde eu vou explicar em seguida. Então no base URL você vai colocar a URL do seu website, você vai dar um nome para o seu projeto, que vai ser o project ID, e aqui você vai colocar as URLs relativas do seu projeto, que pode ser barra para acessar a homepage, e barra page1, page2 e assim por diante para acessar as outras páginas do seu projeto. Aqui tem alguns exemplos, como barra about, barra contact, barra pricing e assim por diante. E os viewports, por default, eu estou definindo esses viewports de tablet, desktop e fone para você rodar os testes contra esses 3 viewports, mas caso você queira testar somente no desktop de fone, no viewport de fone ou no viewport de desktop, você pode remover os viewports que você não precisa. Eu recomendo deixar todos os viewports, principalmente se a sua página web é uma página responsiva. Então, voltando para a documentação. Se você é usuário de sistema operacional Windows, tem também um outro documento aqui, que é o npm Script Update for Windows, que eu recomendo você dar uma lida também, porque daí tem uma pequena alteração que você vai precisar fazer no arquivo package.json, porque tem um comando no script que executa os testes que remove um diretório no início. E esse comando, ele é um comando para sistemas operacionais baseados em Unix, como Linux ou Mac OS X. E aí, para você fazer esse comando funcionar no Windows, você vai ter que alterar esse comando aqui por esse comando aqui, que é o comando equivalente para Windows. Então, voltando para a documentação, depois que você alterou o arquivo basicconfig com as configurações do seu website, você está pronto para rodar os testes. E daí você basicamente vai rodar o comando npm test, npmt, que é o shortcut para rodar os testes. E depois que os testes forem executados, uma screenshot, um relatório vai ser automaticamente aberto no seu browser, que vai aparecer com isso daqui. E na primeira vez que os testes são executados, os testes vão todos falhar. Por quê? Porque quando os testes são executados pela primeira vez, não tem nenhuma screenshot aprovada ainda para a comparação de screenshots acontecer. Então, nesse primeiro momento, você vai ter que avaliar
todas as screenshots que foram tiradas através do relatório, e se elas estiverem todas ok, você pode então rodar o comando npm run backstop approve para aprovar as screenshots como referência. E aí quando você rodar o npm t para rodar os testes novamente, como ele já vai ter as screenshots salvas, ele vai bater screenshots novamente e vai fazer a comparação com a screenshot que foi aprovada previamente. E se ele não encontrar nenhuma diferença, você vai ver um relatório como este, com todos os testes passando. Caso alguma diferença seja encontrada, você veria um relatório onde na esquerda apareceria a screenshot de referência, no meio a screenshot do teste e na direita seria exibida uma screenshot com a diferença que foi encontrada. Por último, eu gostaria de comentar, eu gostaria de pedir o seu feedback, que ele é muito importante para que esse projeto seja melhorado. Então, se você tem qualquer sugestão ou dúvida, abra uma issue no GitHub no projeto que eu vou olhar para ela o quanto antes possível responder. E se você quiser contribuir, esse projeto é um projeto open source, então você pode fazer o fork do projeto, fazer a melhoria que você acha que é necessária, e então cria um pull request que eu vou revisar ele o quanto antes para a gente ter essa melhoria incluída no projeto. A seguir nós vamos para a aula 2, onde a gente vai colocar a mão na massa com backstop config. Até lá!